Bom dia, amados, que a paz esteja com todos, amém? Cristo nos une sempre mais. Estamos iniciando mais um Café com Palavra, a nossa porção matinal da Palavra de Deus. Você está servido? Oh, glória a Deus! Que bênção do Senhor nas nossas vidas. E hoje eu queria usar esse Café com Palavra para trazer um alerta, um aviso e um conselho para a tua vida. Amém? Talvez por conta dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, você tenha se afastado um pouquinho de Deus. Talvez você tenha deixado de orar, talvez você tenha deixado de congregar, de ir à igreja. Talvez você tenha sentido mais medo até mesmo de viver, com receio do que pode te acontecer amanhã. E mesmo com todos os cuidados disponíveis, nós nos enclausuramos na nossa casa e deixamos de ir buscar a Deus. A palavra do Senhor diz lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16. Preste atenção, é o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo, que vem nos trazer esse entendimento sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Jesus Cristo está no centro de todas as coisas. Então, independente do que aconteça em nossas vidas, se nós estivermos ligados, unidos a Cristo, isso vai corroborar para o bem, até mesmo a morte. A única coisa que o diabo vai conseguir trazendo a morte para um cristão fiel é aproximá-lo de Cristo definitivamente. É entregar na mão dele a vida eterna junto ao Pai. Então, fique despreocupado, porque se você estiver fiel, buscando a Deus e servindo a Deus, nem o diabo quer a sua morte, porque ele sabe que se você morrer, você irá para o céu, você será salvo. O apóstolo Paulo, depois de Jesus Cristo, é claro, é um dos maiores exemplos que eu carrego para a minha vida, como pessoa de Deus, como servo fiel, como homem de fé. Verdadeiramente, ele é uma referência. O apóstolo Paulo ele vai dizer lá na carta que ele escreve aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ou tudo posso naquele que me fortalece. E muitas vezes nós pegamos esse versículo e interpretamos como se pudéssemos ser homens super, poderosos e que pode enfrentar todas as coisas e que sairá vitorioso em qualquer circunstância. Na verdade, o que ele está discorrendo ali, o que ele está dizendo ali é que ele pode passar por aflição, ele pode ser perseguido, ele pode ser escorraçado, ele pode ser aprisionado, ele não tem problema. Ele pode passar por tudo isso em Cristo Jesus, porque Cristo o fortalecerá. Ele sabe, ele entende, foi ele quem escreveu Colossenses, ele sabe que tudo foi feito para Jesus Cristo e por Jesus Cristo. E se nós tivermos esse entendimento, nós também seremos vitoriosos. Estar com Cristo não significa que não passaremos por problemas, mas significa que nós seremos mais que vencedores sobre todo qualquer problema. O apóstolo Paulo também vai dizer lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muitas vezes, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes,
E aí ele vai discorrendo: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, e por aí vai. E ele vai aqui relatando tudo que ele passou e tudo que ele sofreu por amor do Evangelho. Mas ele foi salvo e se transformou numa referência para cada um de nós cristãos. O que Paulo está passando para nós aqui é que nós não devemos temer os perigos, mas sim adorar a Deus e servir a Deus. O inimigo, ele quer te enganar, te colocando medo e te afastando de Deus. Então, se eu posso te dar um conselho, se programe, vá à sua igreja, busque ao Senhor, confie no Senhor, entregue os teus caminhos ao Senhor e tudo mais Ele fará. Tenha cuidado, é claro, seja prudente, use a máscara, passe álcool gel, se higienize corretamente quando voltar para sua casa, sem dúvida nenhuma, seja prudente, mas busque a Deus. Muitas vezes nós damos a desculpa de que não podemos ir à igreja por causa desse, daquele ou daquele outro motivo, por falta de tempo ou porque estamos com medo. Mas por outro lado, vamos ao mercado, vamos ao banco, vamos à farmácia, pegamos o ônibus, andamos no meio das pessoas e correndo risco. Mas na igreja o inimigo coloca uma barreira de forma que nós não podemos ir. O inimigo quer te afastar de Deus. Não permita que isso aconteça. Normalmente os cultos hoje estão durando aproximadamente 50 minutos a 1 hora no máximo. Então se programe, chegue 2, 3 minutos antes do início e assim que terminar, vá para sua casa, mas busque a Deus. Vá atrás da bênção de Deus, aprenda de Deus, se envolva com o Espírito Santo, busque a comunhão com o Eterno. Não permita que o inimigo te engane. Nós vamos no mercado e perdemos 1 hora na fila para comprar algumas poucas coisas. E aquela multidão passando por nós e pegando em coisas e nós tocando nas coisas que outros tocaram, e o risco é iminente. Assim como Paulo correu risco em toda a sua trajetória. Nós também correremos riscos, mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Lá na nossa comunidade cristã, Palavra e Ação, nós temos culto apenas hoje, só domingo. Por enquanto, só de domingo tem culto, das 18h30 às 19h20. Então, se programe, vá para a igreja. Você que congrega em outra igreja, vá para a sua igreja. Busque ao Senhor, dedique esse minúsculo tempo ao Senhor e seja fiel a Ele. Muitas vezes o inimigo coloca, mas nós somos um casal com crianças, faz um revezamento, vai o esposo, deixa a esposa com as crianças em casa, no outro domingo vai a esposa e o esposo fica com as crianças em casa. Existe uma determinação, por exemplo, em Mauá, que menores de 12 anos e maiores de 65 e pessoas com problemas já existentes não podem participar dos cultos. Então fique em casa. Crianças com menos de 12 anos, idosos com mais de 65. Se cuide, seja prudente. Mas você que tem mais de 12 e menos de 65 e que está legal de saúde, busque a Deus. Lá nós vamos oferecer álcool gel, máscara, medir a temperatura. Se você estiver com febre também, não vá, porque não vai poder participar. Mas do contrário, busque a Deus. Eu sei que esse vídeo durou um pouco mais do que o comum, né? Ficou um pouco longo, mas é para te dizer que o inimigo está querendo te enganar e roubar a sua fé. Então,
se programe e busque a Deus. Vá para a igreja, seja a igreja e seja ricamente abençoado por Deus. Amém? Eu sou o pastor Naldo e esse foi mais um Café com Palavra. Que o Senhor te abençoe.